E aí, Luana aqui de novo, e hoje eu vou contar a história de quando eu fiquei presa em um trem na Índia às 3 horas da madrugada, e isso me trouxe uma das maiores lições da minha vida. Eu sou a Luana Farinazzo, você está aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Não se esquece de se inscrever, ativar as notificações para entender muito sobre comportamento humano, performance e desempenho. Então, o que aconteceu? Como que eu fiquei presa num trem lá na Índia às 3 horas da manhã? Acho que era 2017, se não me falha a memória. Eu fiz uma viagem que eu fui ficar 30 dias na Índia. E os primeiros 15 dias dessa viagem, eu participei de um acampamento, era um acampamento cristão, onde a gente levava várias crianças para se divertir, para aprender um pouco sobre espiritualidade, para aprender sobre segurança, várias coisas, super incrível o acampamento. Mas depois desses 15 dias, eu ia fazer turismo, ia simplesmente conhecer um pouco da Índia, né? Tinha 15 dias, era um tempo considerável, e eu queria vivenciar, sentir na pele o que as crianças e as pessoas na Índia sentiam quando elas moravam lá. E eu fiquei sabendo que existia um grupo de crianças que pegou um trem de Mumbai e viajou até a cidade que estava acontecendo o acampamento, que era Chennai. Vocês já devem ter ouvido falar que na Índia a condição de vida das pessoas é um pouco difícil. Então tinham muitas crianças que não tinham dinheiro, não dava para pegar um avião. Pegar avião era coisa assim, surreal. Então elas viajaram 28 horas de trem. E é um trem, pessoal, que é aquele trem que você vê no meme, sabe? Aquele, quando o metrô chega 6 horas da tarde, que aí vem aquela foto, aquela imagem daquele trem cheio de pessoa, todo mundo empoleirado, assim. É esse trem que eu tô falando. Então, onde ninguém consegue dormir, você até tem um assento, você tem um lugar para sentar, mas ele fica muito lotado, é assim, brabo. E eu queria participar dessa vivência. Então lá fui eu junto com as crianças, eu acho que tinham mais ou menos umas 100 crianças que foram viajar de volta para Mumbai. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas que estavam me ajudando no processo, no itinerário, né, no turismo, compraram uma passagem para mim de primeira classe. Então os vagões da frente tinham camas, então eu podia dormir nesse lugar. Então o que aconteceu? Eu peguei e fiquei o dia inteiro, né, basicamente quase que 24 horas com as crianças, experimentei um monte de coisa, vi o trem ficar super lotado, todas as coisas. E quando deu lá para umas 11 da noite, 11, meia-noite, algumas pessoas me levaram até o meu vagão para eu dormir. E eu sabia que ia ser só um cochilo que eu ia tirar, eu ia dormir rapidinho e 3 horas da manhã eles falaram: fique pronta que a gente vem te buscar aqui, não saia do trem, porque o trem é lotado, esse horário você pode se perder, então fique aí. Tá bom, vou ficar aqui no trem. E eu fui assim, eu tava meio desconfortável, vou confessar pra vocês, porque a internet lá não era bacana, não tinha direito lugar para carregar o celular, então eu já tava insegura nesse ponto de tipo, e aí, se meu celular acabar a bateria, era muito difícil você ter internet. A sorte é que eu tinha crédito no meu celular, então eu podia mandar SMS para algumas pessoas, mas assim, 3, 4 mensagens que eu mandava, já tinha ido saldo total quase do meu celular. E aí eu tava lá, deitei, dormi, consegui descansar, meu celular tocou, o alarme despertou, eu levantei, arrumei a minha cama, eu tava com um saco de dormir, arrumei direitinho meu saco de dormir, fechei a minha mochila, coloquei ela nas costas e fiquei aguardando o horário, as pessoas chegarem, né? Aí foi dando 2h40, 2h45, 2h50,
3 horas, 3h05. E aí eu fui vendo o meu vagão esvaziando. E aí passava um funcionário me olhava, outro funcionário me olhava. Às vezes vinham 3 cabecinhas assim, só colocava pra dentro do vagão, olhava pra mim e depois saía. Até um determinado momento em que eu fiquei sozinha no vagão. Estava eu sozinha naquele vagão, vira e mexe os funcionários olhavam pra mim, eles não falavam inglês, na verdade assim, não é todo mundo que fala inglês lá na Índia, apesar de ser uma língua muito utilizada, eles têm inúmeros dialetos, então a maioria deles não falava inglês, e já tava dando tipo 3h15, 3h20, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque a nossa estação, o que acontece? Não é igual um ônibus que a gente pega, um trem que você pega e vai parando, eles falam, não sei, é como se fosse um metrô, só que ele para em cidades, as estações são cidades. Então, quando desse o horário que chegasse mais ou menos perto da estação da minha cidade, eu tinha que descer, porque o trem ia continuar, sabe-se lá Deus para onde que ele ia, aquele trem. Tudo bem, aí eu cheguei e falei, e aí, o que eu faço? Eu comecei a pensar, eu desci da minha cama, falei, saio lá pra fora do vagão, eles pediram pra eu ficar dentro do vagão, o que eu faço? Converso com alguém, mas eu tinha receio também, porque lá na Índia é muito perigoso, eu não queria me mostrar vulnerável, então assim, fazer uma pergunta pra algum funcionário, eu fiquei com medo, tinha acho que 4 ou 5 homens por lá. Falei, meu, vai que esses caras são mal intencionados, me sequestram e já era. Adeus, Luana. E eu fiquei naquela agonia. Aí, aos 45 do segundo tempo, eu vejo um dos meninos que estava no acampamento comigo chegando suado, correndo e gritando, vamos embora. Aí eu não tava entendendo nada, eu já tava em pé, peguei e saí. Só que quando a gente foi pular para a plataforma, que eu estava na minha plataforma, que era da cidade de Mumbai, quando eu fui pular na plataforma, eles ficaram com receio, porque o trem começou a andar. E eles não quiseram me machucar ou algo do tipo, então eles não me pediram para pular na plataforma. E assim, eles não conheciam como eu era, a visão deles era tipo, a gente não vai pedir para ela sair correndo e pular na plataforma. E o que aconteceu? A gente foi para a próxima estação, que era a última parada, e dentro do vagão, acho que começaram a chegar uns 2, 3 funcionários, gritando, falei até errado, gritando assim comigo, olhava na minha cara e apontava o dedo pra mim, e apontava o dedo pra eles, em um dialeto que eu não fazia a menor ideia do que eles estavam querendo me comunicar. E eu olhava pra cara dos meninos e eles falavam assim, olha, eles estão em dúvida do porquê que a gente tá com você. Eles estão achando que a gente tá querendo te fazer algum mal, te sequestrou, tá te contrabandeando, alguma coisa. Você precisa falar que você é nossa amiga. Aí eu olhei pra cara deles assim, eu falei, nossa, mas eu falo em qual dialeto? Aí eu comecei a falar inglês, eu falei, my friends. E enfim, eles continuaram gritando comigo, aí chegou a bendita estação, eu desci na estação e não tinha ninguém, eu e aqueles 2 meninos. A sorte é que não era em uma outra cidade, mas era como se fosse um outro bairro, era distante, mas enfim, tudo bem, deu tudo certo. A questão foi que eu fiquei extremamente nervosa naquele momento, não contei pra minha mãe, fui contar, eu acho que depois de uns 8 meses que eu já tava aqui no Brasil direto, e enfim, não contei pra ela, não falei absolutamente nada. E por que eu contei essa história pra vocês? Essa história, ela na verdade é só uma fumacinha aqui de pano de fundo que eu queria falar pra vocês sobre um ensinamento que eu tive com essa situação. E esse ensinamento é que a vida sempre tem razão. Às vezes a gente pode não aceitar, mas as coisas que acontecem conosco, o que a vida nos oferece, ela sempre tem razão. Os frutos, às vezes, que a gente colhe em alguma situação,
pode não ser o fruto que a gente desejaria colher. E aí isso pode acontecer por dois motivos, basicamente. Um, por falta de conhecimento. Às vezes você pegou uma semente de um abacaxi e queria colher uma banana. Às vezes você não soube exatamente qual era o momento em que você precisava plantar, o momento em que você precisava regar a sua planta, mas o que acontece é que você não tinha o conhecimento e a expertise para ser um bom agricultor. Então, esse é um dos motivos. O outro motivo que também isso pode acontecer e acontece muitas vezes com a gente é a nossa falta de clareza do que a gente quer colher. Às vezes a gente não tem certeza do que a gente quer. Às vezes a gente pensa assim, poxa, é bacana plantar banana é forte, tira fome, mas eu gosto muito de uva, mas também eu gosto muito de melancia. E aí a gente fica naquela falta de clareza, sem saber exatamente o que a gente vai plantar, o que a gente precisa fazer naquele momento. E um ponto é assim, a gente, para conhecer o que a gente precisa fazer, como a gente precisa plantar, a gente só tem clareza daquilo que a gente conhece. Não tem como, a gente não consegue enxergar com clareza as coisas que a gente precisa quando nós não temos o conhecimento. Então, no meu caso, assim, na Índia, eu não sabia como as coisas funcionavam. Eu nunca tinha andado de trem, eu não me preparei, eu não fui pesquisar como que funcionavam os trens na Índia. Eu não sabia exatamente que eu precisava sair, eu não sabia que o vagão trancava. Os meninos não conseguiram ir me buscar porque durante a madrugada o meu vagão era trancado, a primeira classe era trancada e só quem tinha o bilhete conseguia acessar. Então eu não sabia que funcionava. Na verdade, eu nem tinha até expressado direito o que eu queria, porque eu não queria ficar lá sozinha. Eu queria estar com as crianças o tempo todo, eu me sentia mais segura estando com eles, principalmente num país tão perigoso e desconhecido. Então, eu não tinha a expertise para colher um fruto de um final de viagem tranquilo. Então aconteceu toda essa bagunça, toda essa loucura na minha viagem por causa dessa minha falta de conhecimento. E pelo fato de eu não ter tido esse conhecimento de como as coisas funcionavam lá na Índia, eu não tive clareza para comunicar aquilo que eu queria. Eu poderia ter falado, não quero ir de primeira classe, não vou morrer se eu ficar um dia sem dormir, já virei tantas noites, não vai ser agora que eu vou morrer, eu posso ficar lá com as crianças, eu posso ficar com as pessoas que eu me sinto mais segura porque eu vou ter que ir lá na frente e depois descer sozinha da estação. Então, eu não consegui ter essa clareza porque eu só consigo ter clareza daquilo que eu me aprofundo, daquilo que eu vou daquilo que eu vou intencionalmente conhecer, daquilo que eu me esforço para conhecer, para entender, para me desenvolver. Outra coisa que acabou me influenciando nisso, a minha tomada de decisão ficou restrita. Então, quando eu não tenho clareza das coisas, eu não consigo tomar uma decisão quando as coisas apertam. Então, eu preciso conhecer para ter clareza e eu preciso ter clareza para tomar uma atitude. Então, eu não consegui tomar uma atitude naquele momento de ir dar uma olhada, nem que seja colocar a cabeça para fora para ver o que estava acontecendo, ou ir conversar com algum dos funcionários, porque eu não tinha clareza do que eu queria, eu não tinha clareza do momento que eu precisava sair, porque eu também não tinha ido atrás do conhecimento. Então, toda essa cadeia ficou influenciada e eu corri um risco, tipo assim, enorme. Eu poderia ter ficado... Nossa, eu não gosto nem de pensar o que poderia acontecer comigo exatamente naquela situação. Só que sabe um segredo? A gente pode muito imaginar que esse trem que eu fiquei presa num vagão, sozinha, no escuro, as pessoas passando e olhando, me julgando, ele pode se comparar com a nossa vida.
A gente tá numa viagem que chama vida e vão existir muitos vagões e muitas estações que a gente vai poder descer. E a gente precisa saber em qual classe a gente vai querer estar. A gente precisa entender verdadeiramente como funciona cada etapa dos nossos vagões. Eu precisava entender como é que funcionava o vagão da primeira classe. Eu precisava entender como é que funcionava o vagão de uma classe mais operária ou de uma classe mais baixa. Eu precisava ter passado por dentro, passado por fora, ter trilhado um processo para entender o que eu queria verdadeiramente. Para entender que as estações da nossa vida, as estações vão passando, elas acontecem, e às vezes nós estamos viajando por cada uma dessas estações em vagões diferentes. A gente precisa saber o que a gente vai fazer quando tiver todo mundo olhando a gente, cochichando, olhando pra gente. Mais de uma pessoa, quando a gente se sentir sozinho no escuro, vulnerável, sem tomar uma decisão. Às vezes você também pode ficar esquecido, 3 horas da manhã, sozinho num vagão escuro, em algum momento da sua vida. E aí, o que você vai fazer? Até que ponto você vai esperar correr esse risco de não conhecer, de não ir atrás do conhecimento para se desenvolver, para ter clareza do que você quer, do vagão que você se encontra, de como que é a tua viagem, de qual vai ser a tua jornada. Não espera uma criança vir te resgatar às 3 horas da manhã, podendo nem vir te resgatar. Essa é a sua vida, essa é a sua viagem. E você precisa ter clareza do que você é capaz e do que você não é capaz de fazer, do que você precisa de ajuda e daquilo que você consegue fazer sozinho. Dessa forma, eu tenho certeza que você não vai correr o risco de ser confundido com alguém que está cometendo uma ilegalidade. Você vai ter clareza, você vai ter conhecimento e você vai ter uma firmeza na sua tomada de decisão. Eu espero que esse vídeo, que essa viagem louca, essa situação doida que aconteceu comigo, tenha ajudado você a refletir sobre alguns pontos. Então, clica aqui, curte esse vídeo, compartilha com quem está estagnado, sozinho no vagão. E, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda terça e quinta tá saindo vídeo. Um beijão pra vocês!